A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui no capítulo 2 de 2 Reis. Vou ler o versículo 9 para frente. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então aqui Eliseu pede, porção dobrada. Vamos aqui para o livro de 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 10. Porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aí vamos lá para Jacó, Quando Jacó engana ali o pai dele para ser abençoado. E mais para frente ele luta com Deus, pela bênção, Então, mostrando assim que nós devemos lutar pela nossa bênção, nós devemos pedir isso a Deus como Jabes pediu e ser claro, ser objetivo, às vezes ser ousado, Porque aqui é a primeira vez que eu ouvi essa história de Jabes, desde a primeira vez que eu ouvi essa mensagem, que eu fiquei muito impressionada. E aí, meditando nessa palavra, eu pensava, mas não existe bênção pequena. Tudo que vem de Deus é grande, é maravilhoso, é tremendo. Mas aqui a palavra de Deus mostra que cada um sabe, o que bênção você quer do Senhor, que bênção eu quero do Senhor, E nós precisamos da bênção de Deus na nossa vida. Aqui Jabes, ele pediu para Deus abençoar ele muitíssimo e amplificar os termos dele, e ele não ser afligido pelo mal, Ele já fez uma oração ali para todas as áreas da vida dele, E Jacó, ele lutou, ele fez de tudo pela bênção, Ele sabia que o valor e a importância da bênção de Deus na vida dele, Esaú, ele já se sentia garantido, ele achava que ele não podia perder a bênção dele, que a bênção dele já estava garantida, já estava ganha. Ele não deu assim esse valor todo, Ele foi negligente, não vigiou, E Jacó, ele lutou, ele fez de tudo para conseguir essa bênção e conseguiu, E aqui Eliseu, ele também, ele não quer chegar só onde Elias chegou, ele quer ir além, Ele fala, quando Elias fala para ele, pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ele diz, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Então ele quer ir além, E aqui Elias fala para ele e disse, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu,
das suas vestes as rasgou em 2 partes. Então, ele conseguiu, né, essa porção dobrada do espírito de Elias que ele pediu. E Jarbes, ele conseguiu ser abençoado muitíssimo, ter os termos dele ampliados, né? E ele teve a oração dele respondida, porque a palavra de Deus fala que Deus concedeu o que lhe tinha pedido. Então, e Jacó fez o que fez para conseguir a bênção e lutou, saiu dali mancando, mas deixou o legado, né, dele, né? Ele conseguiu ser abençoado, né? Então, cada um de nós tem ali algo que a gente quer pedir a Deus, né? Algo que é só Deus que pode fazer por nós, ninguém mais pode, né? E aqui nós temos, né? Eliseu, ele não queria só ir até onde Elias foi, ele queria ir além, né? E a palavra de Deus mostra que Elias, né, é uma pessoa que é arrebatada, que não passa pela morte, que é a prova que a Bíblia dá, né, que ele não passou pela morte, ele foi, né, arrebatado, né, o que Jesus promete para a igreja dele, que vai acontecer com a igreja do Senhor, né? Muitos de nós não vai passar pela morte, vai ter esse privilégio aqui que Elias teve, né? Então isso, meu Deus, não tem nada mais maravilhoso que isso, né? Mas Eliseu, ele fez coisas tremendas, que a palavra de Deus mostra que até depois de morto, né? Ele ainda realizou, Deus usou ali a existência dele para, né, fazer milagre, né? Teve ali a pessoa que caiu ali na sepultura e foi ressuscitado, né? Então, até depois de morto, Deus ainda, né? E teve ali uma vida também de muitos milagres, né? Onde o Senhor usou muito a vida dele. Então, nós devemos meditar, né, na vida de Eliseu, de Elias, devemos meditar na vida de Jarbes. A Bíblia não fala muito sobre Jarbes, mas o pouquinho que fala nos dá um entendimento glorioso, né, do milagre de Deus na vida dele. E então são essas pessoas que nós devemos meditar. E aqui mostra que existe sim, né? Quando eu pensava, nossa, mas toda bênção é uma bênção, né? Mas não, nós temos que ser claro, né? Colocar para Deus exatamente aquilo que nós queremos, né? Assim como fez Eliseu com Elias, assim como fez Jarbes aqui quando orou ao Senhor, e ser como Jacó, né? Que entende o valor da bênção de Deus e lutar por ela, né? E é isso que nós devemos buscar todos os dias da nossa existência, viver na bênção do Senhor, né, para a nossa vida. Amém, meu irmão, minha irmã, eu espero que eu e você seja como Jacó, que luta pela bênção, seja como Eliseu, que quer essa porção dobrada, seja como Jarbes, que faz essa oração completa, né? Ele não queria ser abençoado só numa coisa, numa área, ele queria ser abençoado em todas as áreas, né? Ele fala que se me abençoares muitíssimo, então ele quer muito essa bênção de Deus. E ele quer que os termos dele sejam amplificados. E ele não quer ser afligido pelo mal. Então, mostrando aqui que existe sim, né, estágios, né? Existe uma bênção para cada situação, né? Aqui ele já fez uma oração, ele queria a bênção completa em todas as áreas, né? E no caso de Eliseu, ele queria
e além do que Elias foi, né? E é isso, nós temos que buscar essa bênção todos os dias no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque nós já temos, né, ali o que Jesus conquistou para nós, mas nós todos os dias nós temos que andar nessa novidade de vida no nome de Jesus. Amém, meu irmão, minha irmã. Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal chegue para mais pessoas. Desde já que o Senhor te abençoe muitíssimo, no nome de Jesus. Amém.